Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Irmão, eu agradeço a minha oportunidade, passo para o pastor. Vamos receber o Senhor de Deus com a Cumprimento a cada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Poder adorar a Deus, glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Essas interferências, irmão, por causa, acho que as caixas estão perto da rede lá. Nós vamos ter que mudar, não deu certo. Por isso que a gente está dando essas interferências, né? Porque ficou perto da rede. Mas se não deu, a gente vamos mudar, em nome de Jesus. Porque tudo é para a glória de Jesus. Essa semana nós viemos essas caixas de som aqui, para a gente também estar usando na igreja, né, irmãos? Então nós vamos estar podendo usar essas caixas. Por que, meus queridos? Porque nós temos, né? Deus tem planos de expandir. Nós tivemos culto sexta, culto sábado lá no Osmar Ferreira Dutra, né? E culto hoje aqui, né, irmãos? Muitos vieram nos 2 dias, não puderam vir no terceiro, mas o importante é que nós viemos adorar a Deus, porque nós somos adoradores. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, cada dia que passa, nós estamos vendo as profecias se cumprirem na nossa vida, na nossa família. Por que, meus queridos amados irmãos? Não desista da sua família. Quando nós começamos aqui, aí veio a nossa irmã Daniela, hoje já está a família dela inteira aqui. Olha que maravilha. Como está a família do nosso irmão João, como está a família do nosso irmão Sábio, da nossa irmã Fátima. Eu creio que demais virá a família do nosso irmão Murilo. Porque é desta forma, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Só Deus para explicar, irmão, viu? O que Deus está fazendo na família de vocês, amém? Glória a Deus. E ali Deus preparando o jovem, né, irmãos, para ser um ministro da palavra de Deus. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Ministrar a palavra de Deus é muita responsabilidade. E aqui é uma igreja onde nós vamos sempre, irmãos. A pessoa que quiser, se tiver o chamado, ela vai ter a oportunidade de desenvolver o seu chamado, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Irmãos, está conosco hoje, cultuando a Deus, nosso irmão Márcio, né, irmãos? Levita do Senhor, nossa família do nosso irmão Sábio, o Felipe, a Manuela, amém? A Vitória, bênção de Deus ali, né? Deus é maravilhoso na sua vida, na vida do irmão Fábio, que está lá em Brasília, amém? Deus é maravilhoso. Também está conosco aqui hoje cultuando a nossa irmã Camila, né? Filha do nosso irmão Murilo, e a nossa irmã missionária ali da Igreja Batista, missionária Sirlene, amém? Glória a Deus. Ela quer ficar aqui, né, irmãos? Deus vai dar direção para ela, né? Ela é de lá, mas ela quer ficar aqui, e nós também queremos que ela fique aqui, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, nós temos que orar, irmãos. Muitas enfermidades, muitos irmãos enfermos, amém? A criança do netinho do irmão Adilson ficou doente, nossa irmã Jussara ficou doente também, mas nós estamos em oração, amém? Glória a Deus. Peço para que a amada igreja se coloque de pé. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo de número 20. Provérbios 13, versículo de número 20. Irmãos, atente bem para esta palavra. Essa palavra vai falar ao seu coração como falou no meu coração hoje. Porque, irmãos, o que nós mais fazemos desde quando nós nascemos? Nós nos relacionamos com as pessoas. Não tem como você viver se você não se relacionar com as pessoas. Não tem como viver se não se relacionar com as pessoas. Amém? Provérbios 13, versículo 20 diz assim: o que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha aí. Vamos todos repetir junto? O que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Os que andam com os sábios serão cada vez mais sábios, mas o companheiro do tolo acabará mal ou sofrerá aflições, de acordo com algumas traduções. Amém? Glória a Deus. Amém? Os que andam com os sábios serão cada vez mais sábios, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
Amém, irmãos? Podemos sentar aquelas palmas que glorificam Jesus? Irmãos, cada dia que passa, irmãos, eu me alegro mais com o Senhor Jesus. Cada dia que passa, eu me alegro mais com a obra do Senhor. Quando eu vejo as famílias, irmãos, se dispondo a adorar a Deus, as famílias, irmãos, buscando refúgio no Senhor Jesus, as famílias vindo, irmãos, até o encontro de Deus, para ter um encontro com o Senhor Jesus. Como disse o irmão Márcio aqui, para mim é difícil porque eu trabalho no mercado, mas Deus vai preparar uma oportunidade, um modo de você estar adorando a Ele, porque, irmãos, adorar a Deus é se relacionar com Deus. O Senhor Jesus caminhou com os discípulos durante 3 anos e meio. O Senhor Jesus veio aqui, se fez homem e escolheu os discípulos e ali caminhou com os discípulos. Uma das maiores formas de poder, irmão, são as associações. Com quem você se relaciona? As maiores formas de poder no momento são as associações. Hoje, irmãos, o mundo, as barreiras que existiam no mundo entre espaço e distância, fronteiras, praticamente já não existe mais. Você já parou para pensar? Você pode estar conversando com uma pessoa que está aqui em Três Lagoas e a pessoa pode estar lá em Brasília, como filho ali dos nossos irmãos, e você está conversando com ele ali ao vivo e vendo a pessoa. As barreiras, irmãos, elas já praticamente não existem mais. E o que as pessoas têm feito? O que as empresas têm feito? O que os países têm feito? O individualismo tem matado muitas empresas, o individualismo tem colocado no exílio muitos países. Você pode ver ali em Cuba. Cuba é um país comunista que vive em isolamento. Lá em Cuba está tudo parado no tempo. Lá não tem produção de nada, lá não tem fábrica de nada. Tudo que tem lá naquela ilha agora é o que já está lá há muitos anos, porque ela se isolou. Mas países como o Brasil, irmãos, que não se isola, que tem relacionamento com outros países. O Brasil é um país que vende para o mundo inteiro. Por quê, irmãos? Porque o Brasil é um país que gosta de o quê? Se relacionar. Você pode sair daqui, pegar o seu carro e ir para qualquer fronteira do Brasil e entrar em qualquer país, porque o Brasil tem uma relação de amizade com seus vizinhos. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer? Irmãos, nós somos seres relacionáveis. Nós nos relacionamos com as pessoas. Não tem como você viver sozinho. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que não tem como você viver sozinho? Para começar, cada um de nós aqui precisou nascer de um pai e de uma mãe dentro de uma família. Ter um bebê, ter uma criança, não é como você ir lá na loja, comprar um saquinho de semente de bebê, ir lá e plantar um bebê, não. Precisa de uma família. Precisa de um homem e de uma mulher para gerar uma criança. Relacionamento. E depois, quando nós crescemos, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Vamos colocar as nossas crianças na escola. E tem escola só para um? Não tem escola só para um. Então, você já vai começar a se enturmar. Você já vai começar a se relacionar com as outras crianças. Depois, quando nós crescemos, nós vamos para o mercado de trabalho. Não tem como ter uma empresa só para uma pessoa. Então, irmãos, nós vamos trabalhar junto com as pessoas. Mesmo que nós venhamos escolher um trabalho autônomo, mas nós vamos precisar se relacionar com os nossos clientes para poder vender para eles. O que a palavra de Deus vai dizer? O que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. É isso que Jesus quer dizer esta noite. Com quem você tem andado? Quem tem sido o seu conselho? Quem que você tem buscado conselho quando você precisa? A Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 13, versículo 20: quem anda com o sábio fica mais sábio, mas quem anda com o tolo perece, irmãos. E não tem como você viver sozinho. Você já parou para pensar que quando nós podemos escolher os grupos que nós vamos andar, nós escolhemos o grupo que nós vamos andar?
Eu gosto de dizer, usando o mundo, os cachaceiros andam com quem? Com os cachaceiros. Os hippies, eles andam com os hippies. Os sertanejos, eles andam com os sertanejos. Já viu aqueles caras cowboy, com bota, chapéu? Eles têm a tribo deles. Mas na família, não tem como você escolher com quem você vai nascer, não tem como você escolher na família que você vai nascer, não tem como você escolher quem vai ser seu irmão, não tem como você escolher quem vai ser o seu pai e a sua mãe. Por isso que a Bíblia vai dizer que há amigo mais chegado que um irmão. Muitas das vezes tem 2 irmãos, 3 irmãos na família, mas eles nem se dão muito bem. Mas eles são irmãos, eles precisam conviver debaixo do mesmo teto, usar o mesmo banheiro, usar as mesmas coisas da casa. E ali muitas das vezes, irmãos, ele já vai aprender a se relacionar com as pessoas. A igreja não é diferente. Na igreja, irmão Márcio, irmão Jânio e os demais irmãos, não tem como você escolher quem entra na igreja. Você não pode dizer, olha, aqui na igreja Graça e Reino só vai entrar pessoas assim ou pessoas tal. Não, a igreja, ela não pertence ao pastor, a igreja não pertence a homem nenhum, a igreja é uma instituição do Senhor Jesus, e nós que nos relacionamos com pessoas, mesmo dentro da igreja, nós precisamos saber a conviver com o nosso irmão. A igreja é uma família. Você não escolheu os irmãos que estão aqui. Eu não escolhi cada irmão que está aqui. Não tem como o pastor escolher, irmão João, quem que vai vir para a igreja. Não. Sabe quem que escolhe? É a ovelha que escolhe o pastor. Não é a nossa irmã divina. É a ovelha que escolhe o pastor. Não tem como o pastor sair escolhendo as ovelhas. Porque cada ovelha que está aqui nessa igreja, cada ovelha que está na assembleia, cada ovelha que está na quadrangular, ela pertence ao Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que escolhe ali, irmãos, qual rebanho que Ele vai colocar ali por um determinado tempo. Muitas das vezes, irmãos, o que nós não sabemos fazer? Sair de relacionamentos. Nós não sabemos de sair de relacionamento. Você já parou para pensar que todas as vezes que nós temos que sair de um relacionamento, nós saímos muitas das vezes ou brigado, ou de mal, ou de discussão, e ficamos sem falar com as pessoas? Um emprego, irmãos, quando nós entramos no emprego, há uma esperança, há uma alegria de entrar no emprego, nós vamos lá, deixamos um currículo, fazemos a entrevista, e quando nós entramos é aquela maravilha. Mas quando nós vamos sair, já parou para pensar que muitas das vezes nós saímos brigados das empresas? Sabe, irmãos, porque nós não fomos ensinados a nos relacionar com as pessoas. O que nós temos que ter em mente? Nós temos que ser o quê? Gestores. Cada um de nós aqui, irmãos, somos gestores. O que é gestor? É dirigente, pessoa que dirige, pessoa que governa. Por isso que nós precisamos aprender a gerenciar a nossa própria mente, a nossa própria vida. Nós não podemos viver, irmãos, sendo levados por qualquer vento. Nós não devemos deixar de ser levados por qualquer onda que passa. Nós temos que se firmar naquilo, irmãos, ao qual a palavra nos ensina, para que nós venhamos atravessar momentos de tempestade, momentos de luta, momentos de prova, momentos de dificuldade, mas nós saber que nos momentos de dificuldade, nos momentos de bonança, o Senhor Deus não muda conosco. Ontem nós estávamos ali no culto do Osmar Ferreira Dutra, e uma mulher estava ali com uma sonda no nariz. E não passa nada, o esôfago dela está fechado. E ela estava desesperada, querendo se matar, querendo morrer. E ali, irmão chamado SAMU, e uma irmã da igreja disse assim: olha, em vez de você ir para a UPA, por que você não vai para a igreja? Ela falou: então vamos para a igreja. E ela foi para a igreja ali, mesmo com a sonda no nariz, quem estava lá viu, e não passa nada ali naquela mulher, no esôfago dela, pois a mulher ceiou, porque ali um milagre aconteceu na vida dela. Ela escolheu se relacionar. Hoje, uma irmã falou para mim: pastor, vai lá na casa do meu pai, porque
partido. E eu cheguei lá, irmãos, ele também estava com uma sonda de respiração. Paz, meus senhores. O homem ligado por um fio de respiração e um tubo verde de oxigênio. Hoje, irmãos, às vezes nós podemos estar abatidos por dentro, ansioso, depressivo, mas nós devemos saber, irmãos, que mesmo que nós estamos em luta, desespero, nós temos que aprender a ser gerente da nossa vida, da nossa alma. Você já parou para pensar que as maiores guerras e lutas são travadas dentro da sua mente? São chamadas batalhas espirituais. Eu costumo te dizer muitas das vezes, quando me chamam para conversar, muitas das vezes, pastor, eu preciso conversar, eu preciso desabafar, porque a minha vida se encontra assim, se encontra desta forma, e eu começo ali a conversar com a pessoa, e eu começo a dizer, olha, vamos fazer aqui uma semelhança. Você sabe o que é uma lagoa? Uma lagoa é um lago onde a água fica parada. Imagine como a sua mente. E ali muitas das vezes a lagoa fede, a lagoa está suja, ela fica poluída. Por quê? Porque ela só recebe água e não descarta. A água só vai chegando e vai caindo ali naquele poço, ali naquela bacia, e vai ficando ali podridão, vai ficando sujeira, e ela não tem como se expandir. Por que o Mar Morto é Mar Morto? Porque o Rio Jordão, que é o rio Mar da Galileia, ele cai no Mar Morto, e ali o Mar Morto ele não distribui a sua água, por isso que ali não há vida. Mas e um rio, irmãos? Um rio, dificilmente você vai ver um rio poluído. Ele pode estar poluído numa cidade, mas quando ele continua, os afluentes continuam ali, jogando água nele, e continua ali, ele acaba se purificando. Por quê? Porque a água não fica parada. Ei, pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você que você precisa ser gestor da sua mente. Você não pode deixar que os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, fiquem parados na sua mente. Você tem que ser como um rio que flui. Como o Senhor Jesus diz, quem beber da minha água não terá sede, porque dele nascerá um rio que fluirá para a vida eterna. Ah, pastor, pelo que o senhor fala, o senhor é um excelente gestor. Muitas das vezes eu me pego em dramas com a minha própria mente, irmãos. Muitas das vezes, quando eu me vejo, eu já estou, irmãos, ali, submerso nos meus pensamentos negativos. Porque nós somos seres relacionados, nós nos relacionamos com as pessoas. Nós estamos em construção, às vezes eu fico pensando na obra, às vezes eu fico pensando no terreno que tem que pagar, às vezes eu fico pensando na luz, às vezes eu fico pensando no meu filho, eu fico pensando na minha filha, no irmão da igreja, e quando eu vejo ali, irmãos, há muitos problemas, mas eu ajoelho e entrego para Jesus, porque Jesus é o homem, o Deus que nós devemos nos relacionar todos os dias. A Bíblia vai dizer, o que anda com o sábio, com quem você tem andado? Não há tantos sábios nos momentos atuais, não há muitas pessoas sábias. Hoje uma criança, uma pessoa tem mais informação na sua mão do que tiveram pessoas há 100, 200 anos atrás. O que acontecia lá do outro lado do mundo, até chegar a informação aqui no Brasil, precisava vir através de jornais, por ali, por navios, e demorava meses até chegar, irmãos. Hoje o que acontece lá do outro lado do mundo, em rede instantânea, ao vivo, você sabe o que acontece naquele momento. Sabe por quê? Porque as barreiras que dividem espaço e distância se acabaram. Caiu isso lá na Ucrânia agora. Neste momento você já sabe quantas pessoas matou. Mas muitas das vezes nós não sabemos o que se passa dentro da nossa vida, dentro da nossa família, porque nós não queremos nem nos relacionar com os nossos filhos, nós não queremos nos relacionar com as nossas esposas, nós não queremos nos relacionar com os maridos, nós não queremos nos relacionar com os vizinhos, nós não queremos nos relacionar com os amigos. Às vezes nós nos trancamos dentro de uma caixa, fechamos a porta e jogamos a chave fora, mas essa pessoa está se destruindo. Você precisa saber que você é um ser relacionado. A timidez é algo, irmãos, que faz o quê? Ela nos engessa. A timidez, ela é algo que nos engessa. Mas nós devemos saber, meus queridos, que nem todo relacionamento é bom. Nem
todo relacionamento vai trazer fruto para a sua família. Nem todo relacionamento vai trazer fruto para a sua vida. Há relacionamentos que vai chegar na sua vida que você vai precisar fazer o quê? Abrir as portas para ele ir embora. Porque nós nos relacionamos com muitas pessoas, gente. Nós nos relacionamos, irmãos. Se nós vamos no mercado, Nova Estrela, nós nos relacionamos. Se nós vamos na lotérica, nós nos relacionamos. Se nós viemos na igreja, nós precisamos ter relacionamento um com o outro. Há momentos da nossa vida, meus queridos amados irmãos, que muitas das vezes nós vamos ter que abrir a porta e deixar que certas pessoas saiam da nossa vida. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Porque nós precisamos usar exemplos da Bíblia, porque nós nos guiamos pela palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 13, versículo 8, a promessa era para quem? A promessa era para Abraão. Deus diz: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e te farei uma bênção. Abraão obedeceu a Deus, mas o que Abraão fez? Abraão levou para o alto cimo. Deus não disse para ele levar ninguém, Deus disse para ele sair sozinho. E ali houve contenda. E no capítulo 8 vai dizer assim: porque, irmãos, começou a haver guerras, disputa, começou a haver confusão dentro da própria família de Abraão e Ló. E Abraão chega para o seu sobrinho e diz assim: meu sobrinho, olha, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, pois somos irmãos, somos parentes. Você já parou para pensar que os nossos maiores problemas de relacionamento não é com as pessoas de fora, é com as pessoas de dentro de casa? Já parou para pensar? Os nossos piores problemas não é com as pessoas de fora. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas de fora têm como nós dispensarmos, descartarmos, como Abraão fez com Ló. Mas quando você tem um problema com o irmão, como que você vai dizer para o seu irmão: olha, vai para a direita e eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem como, sabe por quê? Porque nós precisamos saber se relacionar com os nossos próprios dentro de casa. Não pense você que o problema de relacionamento está limitado apenas com isso aqui, ó. Não. Há pessoas muito abastadas, famosas, que já não conversam mais com as suas mães, não conversam mais com seus pais e não conversam entre si. Duas cantoras famosas, Simone e Simaria, já não se falam mais. Estão se bloqueadas nas redes sociais. São bloqueadas nos telefones, não tem como entrar em contato. Nós que não tem mais mãe, ou não tem mais pai, só tem as duas, e mesmo assim as duas conseguiram se dividir. Problema de relacionamento, irmãos, se relacionar com as pessoas, não tem a ver com questão financeira, classe social, nação, tribo ou língua, não. É um problema da modernidade do ser humano. Se você estiver doente com uma enfermidade, o que você vai procurar? Um doutor. Então você vai precisar se relacionar. Se você chegar na frente do doutor e dizer: olha, doutor, e não dizer nada, não terá como ele saber da sua doença, da sua enfermidade. Você precisa abrir a boca. O que Deus quer nos dizer esta noite? Nós precisamos abrir a boca para aquele que nos resgatou da maldição, da lei e do pecado, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas há momentos que nós vamos ter que saber sair de relacionamentos. Sabe, irmãos, o problema não é quando você entra no relacionamento. O que nós devemos aprender é sair dos relacionamentos. E não pense que eu estou falando de relacionamento de casais, não, irmãos. Não estou dizendo sobre casamento aqui. O que eu estou dizendo são relacionamentos interpessoais do nosso dia a dia. Porque você casou, irmão, agora você vai ter que aprender a conviver com a sua esposa, e a sua esposa vai ter que aprender a conviver com você. O que é um casamento?
é abrir mão das suas vontades para fazer as vontades do outro, e o outro abre mão da vontade dele para fazer a sua vontade, e aí ele se completa. Não existe casamento que demora 20, 30 anos, 40 ou 50, seja lá quanto for, se não houver o que? Abrir mão de ambas as partes. Se eu for impor só as minhas vontades para minha esposa, ela não irá suportar, ela irá sucumbir. Então, meus queridos, o que nós devemos aprender? Sair dos relacionamentos. Já reparou que muitas das vezes, quando chega na igreja é uma maravilha, mas quando sai brigado, não fala mais com os irmãos, bloqueia os irmãos, parece que travaram uma porrada no murro. Não, irmão, nós somos todos servos de Deus, mesmo que nós venhamos mudar de igreja. Hoje nós estamos aqui debaixo deste teto da graça e reino, amanhã nós podemos estar lá na Batista, nós podemos estar na Universal, na Mundial, ou na Católica, seja lá na igreja que for, irmãos, mas quando Jesus arrebatar, todos nós iremos subir para morar juntos na glória com Deus. Aleluia! E lá não terá como, irmão, você dizer, não, o céu é só para mim. Não tem céu só para um, vai ter o céu para todos. Ah, mas Jesus ali vai nos transformar. Ah, vai ter que te transformar, porque você não vai poder entrar no céu da forma que você está. Eu não vou poder entrar no céu da forma que eu estou. Jesus vai ter que me passar ali pelo ralador, né? Pelo olaria. Deus vai ter que me moldar muito, ainda amassar muito barro para sair muita sujeira. Ou você já é um vaso perfeito, ou você precisa ser mudado ainda. Então procure ser mudado hoje. Se você procurar ser mudado hoje, saber se relacionar com as pessoas hoje, pode ter certeza, você vai ter um ganho de vida melhor durante os anos. Você vai ter um ganho de vida melhor. Ah, pastor, eu não me dou com ninguém. Passe a lidar com as pessoas. Passe a mais ouvir do que falar. Passe mais a ouvir do que falar. Me agrediram. Silêncio. Espere para responder. Meus queridos, amados irmãos, há duas maneiras de você realmente conhecer uma pessoa. Duas maneiras. A primeira é quando ela sai da sua vida. Ah, eu moro com a minha esposa há 22 anos, eu conheço ela completamente. Conheço nada, só vou conhecer o dia se chegar de separar, então eu vou conhecer ela. Sim, irmãos, sim. Nós vemos uma história ali do Zezé, casado com a Zilu, muitos anos, separou, deu o quê? Justiça. E não é porque eu tenho dinheiro, às vezes a pessoa só tem uma bicicleta elétrica e vai na justiça para brigar por causa daquela bicicleta elétrica. Não é por causa do dinheiro, sabe o quê? Não soube se relacionar. Aleluia! Então você só vai conhecer a pessoa quando ela vai embora. E a outra? Quando a pessoa que você se relaciona apareceu o quê? Dificuldade. Olha o que Jesus disse: Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Está falando do quê? Dívida. Seja lá qual for, ou dinheiro ou dívida, porque conviver com as pessoas é gerar dívida. Às vezes uma palavra eu posso desagradar o irmão Jânio, o irmão Márcio. Às vezes uma palavra eu posso desagradar o nosso irmão obreiro Max. Isso é se endividar. Isso é se endividar. Então, mas ele também pode me ofender com a palavra. Então, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas do meu irmão. Certa vez eu emprestei 3 mil para um amigo meu. Ele morava numa casa, ele chegava só de noite, e ele tinha que lavar roupa de noite, então ele jogava água lá na frente, e morava um traficante do lado, e foi lá querer matar ele. Falou, ó, vou te matar se você não parar de jogar essa água aí. Ele teve que sair da casa dele. Foi morar debaixo de um pé de manga numa barraca de lona. E começou a construir a casa dele. E ele falou assim, olha, me empresta um dinheiro para mim, para adiantar minha casa. Eu emprestei para ele 3 mil reais. E ele ia me pagar por mês. Ele me pagou
4 ou 5 prestações de R$300, depois não teve mais dinheiro para me pagar. Ficou me devendo ainda R$1.000 e poucos. E ali, irmãos, aquilo me atormentava, porque eu ia lá para receber e não tinha para me pagar. Mas ele comprava uma coisa, comprava outra, e aquilo me judiava mais ainda. Até que num dia eu matei no meu coração aquele dinheiro. Falei, deixa esse dinheiro para lá. Quando foi um dia que eu menos esperava, e um dia que eu mais precisava, ele bateu aqui na porta com o dinheiro para me entregar. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a liberar as dívidas do perdão. Por que eu estou dizendo isso? Graças a Deus aqui na igreja não tem, né, irmãos? Mas o que muitas coisas destroem uma igreja? Venda dentro da igreja. A irmã começa a vender roupa e ela vende para todas as irmãs que abrem. E depois as irmãs umas não pagam, aí já é aquela confusão. Ou no trabalho, ou na família. Já viu na família também? Sabe por quê, irmãos? Porque é relacionamento. Então você só vai conhecer a pessoa na hora da dificuldade. Ou na hora que você vai se separar dela. E não estou dizendo só de casamento não, de emprego também. A pessoa trabalha no trabalho 10, 15, 20 anos, é uma maravilha. Meu patrão é uma bênção, meu patrão é maravilhoso, até cheiroso é. Mas o dia que se entende ali, justiça do trabalho. Sabe, meus queridos amados irmãos, Jesus quer nos ensinar com quem que nós temos andado. E Abraão diz para si, para Ló, vai para a esquerda e eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolheu ir para as campinas verdejantes de Moabe. Abraão foi para o deserto. E olha o que vai dizer no versículo 14 de Gênesis 13. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Irmãos, muitas das vezes Deus vai deixar de falar com você aquilo que Ele tem que falar, porque vai ter relacionamentos que você vai ter que desfazer na sua vida. Qual o melhor conselheiro para um filho? Um pai e uma mãe. Uma mãe diz para um filho, olha, não ande com aquelas crianças, não ande com aqueles meninos, olha menina, não ande com aquelas moças. Sabe por quê, irmãos? Porque como Deus parou de falar com Abraão, muitas das vezes, irmãos, o papai e a mamãe vai se entristecer e vai parar de falar conosco. Mas quando nós nos apartamos daquelas coisas que outra hora estavam nos perturbando, nos levando para perigo, Ele volta a falar conosco. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Deus voltou a falar com ele quando ele liberou relacionamentos que estavam atrapalhando a promessa na vida de Abraão. Pare e pense, onde você poderia estar agora? Onde era para você já estar? Se você já tivesse liberado relacionamentos, pessoas que você insiste para continuar na sua vida, enquanto Deus já disse, olha, abre mão, sai desse relacionamento. Esse relacionamento só vai te levar para pior, porque Deus sabe que o é melhor para mim e o melhor para você. Olha o que vai dizer. Você pode liberar pessoas? Você pode liberar pessoas. Quando nós rejeitamos alguém é uma coisa, mas e quando Deus rejeita uma pessoa? Por isso que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Hoje é um culto à família. Nós temos que vir na igreja e aprender a palavra de Deus que nós vamos usar na nossa semana. Olha o que Deus disse para Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz assim: disse o Senhor Jeová a Samuel: até quando terá pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando terás dó? Até quando terá pena de Saul? Samuel, até quando você vai insistir nesse relacionamento? Samuel, até quando você vai insistir ali com Saul?
enquanto eu já o rejeitei. Deus já havia rejeitado Saul, sabe por quê? Porque Deus já tinha escolhido um novo rei para Israel. Muitas das vezes Deus já escolheu um novo caminho para você, mas você está insistindo num velho relacionamento. Enquanto Samuel ficar insistindo para que Saul fique no reino, Davi não vai poder governar. Irmãos, aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus entrou com a providência ali na vida da família do nosso irmão Saulo, e a nossa irmã Vitória arrumou um emprego. Que alegria! Ela deve estar muito contente porque vai trabalhar. Mas é apenas um emprego, jovem. Quantos empregos nós já passamos pela vida? Eu conheço um tio meu que já tem 3 carteiras de trabalho, tanto que ele entra e sai de serviço, entra e sai de serviço. É por causa de parada, irmão, é parada, né? Ele é trecho, então ele vai em parada. Vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está querendo dizer? Nós precisamos aprender que quando cabe um relacionamento, uma fase da nossa vida, nós vamos para outra, irmão Márcio, e nós não podemos levar aquela bagagem para a próxima. Ah, porque lá no serviço que eu saí, olha, lá era um terror. Olha o patrão e as pessoas, você vai trazer um ambiente contaminado de um lugar para o outro. E você vai viver os mesmos problemas que você viveu lá nesse. Separação traz o que, irmãos? Muitas das vezes morte, mas separação muitas das vezes vai gerar o que? Vida. Você sabia que separação gera vida? Sabia, meu irmão, que separação gera vida? Quem sabia que separação gera vida? Vocês não sabiam? Separação gera vida. Antes de nós sermos fecundados, quando nós fomos fecundados, nós éramos o quê? Uma única célula. E a célula se dividiu. E a célula se dividiu. E a célula foi se dividindo até se tornar milhões e bilhões de células. E ali formou o que primeiro? O coração. Depois foi mais dividindo células e foi criando o que? O seu corpo, a sua cabeça, o seu pezinho. E as células foram ali se dividindo. Até que quando deu 9 meses, nasceu uma vida. Separação, muitas das vezes, vai gerar vida. O que as pessoas mais dizem hoje? É melhor se relacionar com animais do que gente. Não é isso? Não é isso, irmão Jânio? É melhor se relacionar com animais do que com gente. Olha, ó, se for para tratar de boi, de gado, de cachorro, mas se for para cuidar de gente, estou fora. Sabe o que é isso? Muitas das vezes, idolatria. Tratar um cachorro igual uma pessoa, ou melhor do que uma pessoa, é dizer para Deus o que Ele fez, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus fez os animais a imagem e semelhança dele? Deus fez um cachorro a imagem e semelhança dele? Gênesis 1:26, vamos ver se Deus fez? Gênesis 1:26, olha aqui. E disse Deus: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí. Você é a imagem de Deus. Você é a semelhança de Deus. Hoje, meus queridos amados irmãos, as pessoas têm invertido os valores. As pessoas querem se relacionar com os animais, mas não querem se relacionar com o irmão que é feito a imagem e a semelhança de Deus. Sabe por que o cachorro é o melhor amigo do ser humano? Já ouviu falar que o animal é o melhor amigo do ser humano? Por quê? Vamos lá, vamos responder, vocês são inteligentes. Pode falar. Olha aí. Mais uma. Sabe por que o animal é o melhor amigo do ser humano? Porque ele não fala.
Porque ele não responde. Porque o animal não responde, ele não conta os seus defeitos, ele não fala os seus defeitos. Quando você é rude e você grita com ele não diz para você ignorante. Não vira a cara para você, exatamente. Porque não gera mudança em você. Tudo que vai gerar mudança nos incomoda. Por isso que a palavra de Deus é linda e verdadeira. Porque enquanto ela está sendo ministrada, ela está entrando na sua mente, na sua alma. E é como ali um martelo que vai batendo na rocha até ela rachar e entrar a água que é o Espírito Santo na sua vida. E assim há mudança na sua vida. Qual que é o maior versículo da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? É não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Você gosta que grita com você? O próximo também não gosta. Você gosta que passa a perna em você, que dê rasteira? O próximo também não gosta. É isso que Jesus quer nos ensinar. Sempre vai haver problemas, discussão, irmãos, entre nós. Porque nós estamos em fase do quê? De construção. Nós não somos seres acabados. Ah, pastor, mas e na Bíblia tem pessoas que, em vez de resolver os seus relacionamentos, ele entrar em guerra? Quem conhece o grande apóstolo Paulo? Paulo, um grande apóstolo da Bíblia. Um homem que eu admiro, mas Paulo, em certo momento, não soube ser gestor da sua própria vida. Olha o que vai dizer em Atos 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Barnabé queria levar com ele na viagem também a João, chamado Marcos. Paulo, porém, não parecia certo que levasse aquele que desde a confilha se tinha separado deles, e não o acompanharam naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé levou consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Sila, partiu encomendado para os irmãos a graça do Senhor. Sabe o que é isso? Deus vai dar uma ordem para mim e para você. Muitas das vezes nós vamos desobedecer a ordem de Deus. Deus separou Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Barnabé levou o seu parente. Na metade da viagem ele desistiu porque era trabalhoso. Manter relacionamentos, irmão Fábio, irmão Sábio, dá trabalho para manter relacionamento. Você vai ter que abrir mão de coisas. E ali, irmãos, houve uma contenda, porque Barnabé queria levar novamente Marcos e Paulo não quis. Então houve o quê? Uma ruptura, uma divisão. Barnabé foi com Marcos para um lado, Paulo pegou Silas e foi para o outro lado. O que aconteceu com Paulo e Silas? Foram presos, quase morreram. É isso que Deus quer nos ensinar, irmãos. Nós devemos saber nos relacionar com as pessoas. Os jovens não entendem. Mas quando um filho casa, a pessoa que casa com o seu filho, com a sua filha, passa a ser o seu filho também. Lá no mundo, porque na igreja não, né, irmão? Mas lá no mundo as noras não se dão com a sogra não se dão com as noras, os genros não se dão com as noras, lá no mundo. Mas nós na igreja, né, irmã Divina, nós vamos saber lidar com os nossos filhos. Aleluia! É verdade, irmão. Né, irmão Murilo? A sogra tem que ser uma mãe para nós. Isso, irmãos, é aprender a se relacionar. Isso é aprender a se relacionar. Olha o que a Bíblia vai dizer em glória a Deus.
Salmos capítulo 1. 150 salmos. O primeiro salmo vai falar do quê? De relacionamento. Olha o que vai dizer: bem-aventurado o ser humano, que não anda segundo o que? O conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí a palavra de Deus em Provérbios 13:20 diz: o que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o que anda com tolo acabará mal. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda com o tolo, porque acabará mal. Antes tem o seu prazer na onde? Na obra do Senhor, na casa do Senhor, na lei do Senhor. Será como que a árvore plantada junto que as fontes da água da vida, a fonte de um rio, onde ali ela cresce, a folha não cai e dá o seu fruto na estação certa. Sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval no Brasil. Muitos pais levando, mães levando criancinhas do tamanho ali do Felipe, da Manuela, lá para aquelas bagunças lá. Depois cresce. Se o papai e a mamãe já ensinou a ir para o mundo, em vez de trazer para ouvir uma palavra de Deus, e depois cresce, a criança se perde no mundo, o filho se perde, e vem chorar ainda, reclamar com Deus. Deus é o culpado de eu perder o meu filho para o mundo. Deus é culpado de eu perder a minha filha para o mundo. Mas quando era pequenininha, do tamanho do João, do Gabriel, do Eric, nunca quis deixar um dia de vida para poder viver para o seu filho. Ei, viva para o seu filho hoje, que lá no futuro você vai ter sossego. Desde criancinha eu ia para a igreja. Desde o tamanho da Manuela, desde o primeiro ano, já era para mim ter morrido, me entregaram na mão de Deus, Deus teve misericórdia e eu não morri de um dia para o outro. Saí dos caminhos de Deus, fui lá para o mundo, sofri, quebrei a cara, quebrei a perna, quebrei o braço, quebrei tudo. Mas Deus me trouxe de volta. Sabe por quê? Porque um dia eu andei nos caminhos de Deus. Você está vendo ela aqui andando, pulando tudo. Mas no mundo espiritual, está sendo assinado ali, olha, essa pertence ao reino de Deus. Ele está dormindo ali, mas no reino espiritual está lá decretado, ó, esse mundo não toca, esse vai ser meu. Não é, irmão, mas nós podemos sair dos caminhos de Deus, mas nós não nos adaptamos lá fora. Nós não nos adaptamos mais lá fora, irmão Fátima, mas nós não nos adaptamos mais. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não nos contaminamos com o mundo. Nós nos relacionamos com o mundo. Nós nos relacionamos com pessoas ímpias. Nós nos relacionamos com pessoas que zombam do nosso Deus. Mas nós não nos contaminamos com Ele. A sua escolha vai gerar vida em você. Com quem você escolher se relacionar, você vai escolher a vida ou a morte. Se você escolher andar com Deus, o que vai gerar em você? Vida. Se você escolher andar sem Deus, onde você vai acabar? No inferno. Você não precisa nem andar com o diabo, basta você só não andar com Deus. Você já vai para o inferno. Você não vai para o inferno porque você anda com o diabo, não. Você vai para o inferno porque você não escolheu não andar com Deus. Gênesis 5:4 diz assim: Enoque andou com Deus e depois não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Enoque decidiu andar com Deus e depois ninguém viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Eu quero andar com Deus até Deus me tomar para Ele. Não quero registro da minha vida, não quero fazer história, não quero fazer nada, eu só quero viver cada dia para poder fazer a vontade de Deus. Porque relacionar com Deus é isso, irmão João. Hoje, porque há muitas pessoas frustradas missionárias dentro da igreja. Porque ela acha que o relacionamento com Deus é Deus somente servir. Ah, se Deus não me servir,
servir, se Deus não fazer o que eu quero, para mim não está bom. E não é isso que Deus prometeu para você e para mim. Deus criou Adão e Eva, colocou no paraíso e disse assim para Adão: ó, vai colocando nome nos animais aí que eu vou resolver seu problema. Vou preparar uma esposa para você. Mas primeiro você vai cuidando aí do jardim aí. Que vem lá a girafa, né? Ele dá um nome para a girafa. Vem lá o elefante, ele voa, ele dá um nome para eles, né? Vê um tatuzinho lá e dá um nome. E Deus está lá, cuidando dos problemas dele. Que é o quê? Alguém para ele se relacionar. Até que Deus entrega para ele aquilo que ele estava precisando. Não partiu nem de Adão, partiu de Deus. Deus disse: não é bom que o homem fique só. Prepararei uma mulher para ele que seja o quê? Igual, para ele ficar junto, igual idônea. Que caminhe junto. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Viu, Ninguém nasceu para ficar sozinho, né, irmão Márcio? Ninguém nasceu para ficar sozinho, né, irmã Vitória? Né? Ninguém nasceu. Não estou falando de casamento, não, irmão. Estou falando de relacionamento. Relacionar com as pessoas. Não estou falando de casamento. Casamento você vai escolher o seu esposo, você vai escolher a sua esposa. Escolha bem. Escolha bem. Ora muito a Deus. Pede muito a Deus. E depois que escolheu, vai vir problema, vai vir luta, né, irmão? Vai vir tempestade, vai vir. Mas vocês vão passar em 2. Amós 3:3. Quem está com a Bíblia aí para achar aí? Amós 3:3. Amós 3:3. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Difícil de achar Amós, né? Bem no final, né? Mas nós vamos ler Amós e vamos orar para nós para casa. E essa palavra faz no seu coração. Você vai mudar os seus relacionamentos. Amós 3:3. Andarão dois juntos, e se não estiverem de acordo. Olha aí, 2 perguntas. Andarão 2 juntos? Se não tiver de acordo? Andarão 2 pessoas juntas? Se relacionarão 2 pessoas juntas? Se elas não tiverem de acordo? Não tem como. Tem que estar de acordo com quem você relaciona. Se com quem você escolher se relacionar não tiver de acordo, vocês dois, ó, abre mão. Abre mão. Abre mão. Aprenda a abrir mão de relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, irmãos. Não pense que eu estou falando de casamento, não. Porque casamento diz lá em Gênesis 2: Deus fez homem e mulher, deixará pai e mãe e será um só. Tem relacionamentos que nós vamos ter que abrir mão. Quando diz juntará homem e mulher e serão um só, está falando de espaço geográfico. Cada um vai viver a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque agora os dois são só um. Há pessoas que montam sociedade um com a outra e depois um mata o outro. Há pessoas que montam sociedade um com o outro e depois matam um o outro. Sabe por quê? Andarão 2 juntos se não tiver de acordo? Irmãos, essa palavra falou muito no meu coração essa tarde. E eu creio que essa palavra vai falar muito no seu coração. Porque este é o propósito dessa igreja, que haja mudança na sua vida, que haja mudança na minha vida. Precisa haver mudança no nosso dia a dia, para que haja transformação. Nós não viemos para Deus para ser transformados, ou nós viemos para a casa de Deus para ficar da mesma forma. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Jesus disse: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Se você for fazer todas as suas vontades,
você passa a conviver com as pessoas que estão caminhando junto, de acordo. Às vezes nós ficamos tristes quando pessoas vão embora, mas nós devemos saber que tudo é um ciclo na nossa vida. Olha o nosso irmão Alisson, ficou quantos anos na França, minha irmã? Quantos anos, meu irmão? 7 anos na França. Acabou aquele ciclo para a vida dele. Agora ele está em outro ciclo. Ele está em outro momento. Olha o nosso irmão ali, trabalhava lá na JSL. Acabou aquele ciclo, agora ele está em outra empresa, não é? Agora ele é motorista. Olha o meu ciclo, eu andei pelo mundo, andei jogado. Deus foi lá e mudou, acabou aquele ciclo. Nós somos pessoas que vamos mudar. Nós precisamos mudar. E mudar para melhor. É isso que essa igreja vai buscar em cada um de nós. Pensa que é fácil, irmãos, pregar? Ainda para a esposa. Qualquer coisa lá dentro de casa, olha que você pregou. É, irmão. É verdade. Olha aí, eu estou falando, hein? Conversa comigo. Você fala com o marido, tem que conversar com a esposa. É, irmãos. Nós temos que viver o que nós pregamos e nós temos que viver o que a palavra de Deus nos faz ouvir. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Palmas para Jesus.